Filosofia para os Novos Tempos. Tradução de Vera Lúcia dos Reis. Prólogo. Nos meses que se seguiram à publicação do meu livro, O que é uma vida bem-sucedida, várias pessoas me abordaram espontaneamente na rua para me dizer mais ou menos o seguinte: um dia ouvi o senhor falar sobre sua obra. Foi claríssimo, mas quando tentei lê-lo não compreendi mais nada. A observação era direta, mas não agressiva, o que me causou constrangimento maior. Prometi a mim mesmo encontrar uma solução, sem saber exatamente como agir, de modo a, um dia, ser tão claro na escrita quanto afirmavam que eu era na fala. Uma circunstância proporcionou-me a oportunidade de voltar a pensar no assunto. De férias de um país onde a noite cai às 6 horas, alguns amigos pediram que eu improvisasse um curso de filosofia para pais e filhos. O exercício obrigou-me a ir diretamente ao essencial, como até então eu nunca pudera fazer, sem recorrer a palavras complicadas, a citações eruditas ou alusões a teorias desconhecidas pelos meus ouvintes. À medida que eu avançava na narração da história das ideias, dei-me conta de que não existia nas livrarias um curso equivalente ao que estava construindo, bem ou mal, sem o auxílio de minha biblioteca. Encontram-se naturalmente inúmeras histórias da filosofia, algumas são mesmo excelentes, mas as melhores são áridas demais para alguém saído da universidade e ainda mais para quem ainda não entrou nela. Outras não são interessantes. Este pequeno livro é resultado daquelas reuniões amigáveis, embora reescrito e completado, conservar ainda o estado oral, o estilo oral. Seu objetivo é modesto e ambicioso. Modesto porque se dirige a um público de não especialistas, à semelhança dos jovens com os quais conversei naquele período de férias. Ambicioso, pois me recusei a aceitar a menor concessão às exigências de simplificação, caso deformasse a apresentação dos grandes pensamentos. Respeito tanto as obras maiores da filosofia, que não aceito caricaturá-las por razões pseudopedagógicas. A clareza consta do caderno de encargos de uma obra que se dirige a iniciantes, mas pode ser obtida sem que se destrua seu objeto. Do contrário, de nada vale. Procurei então apresentar uma iniciação que, por mais simples que fosse, não abdicasse da riqueza e da profundidade das ideias filosóficas. Seu objetivo não é apenas oferecer um antegozo, um verniz superficial ou um resumo desfigurado pelos imperativos da vulgarização, mas também levar a descobrir essas obras, tais como são, a fim de atender a duas exigências: a de um adulto, que quer saber o que é a filosofia, mas não pretende ir necessariamente além, a de um adolescente que deseja eventualmente estudá-la mais a fundo, embora ainda não disponha dos conhecimentos necessários para começar a ler por conta dos autores difíceis. Por isso, tentei inserir aqui tudo o que hoje considero verdadeiramente essencial na história do pensamento. Tudo o que gostaria de legar àqueles que considero no sentido antigo, incluindo a família, meus amigos. Por que essa tentativa? Para começar, por egoísmo, porque é o mais sublime espetáculo que pode tornar-se um sofrimento se não temos a sorte de ter alguém com quem partilhá-lo. Ora, ainda é pouco, e disso me dou conta a cada dia que passa. Dizer que a filosofia não faz parte do que se chama comumente de cultura geral. Um homem culto, presumivelmente, conhece a história da França, algumas importantes referências literárias e artísticas, até mesmo alguma coisa de biologia ou de física, mas ninguém o reprovará por ignorar tudo a respeito de Epíteto, Spinoza ou Kant. Entretanto, adquiri ao longo dos anos a convicção de que para todo indivíduo, inclusive para os que não veem como vocação, é valioso estudar ao menos um pouco de filosofia, nem que seja por dois motivos simples. O primeiro é que, sem ela, nada podemos compreender do mundo em que vivemos. É a formatação das mais esclarecedoras, mais ainda do que as ciências históricas. Por quê? Simplesmente porque a quase totalidade dos nossos pensamentos, de nossas convicções e também de nossos valores se inscreve sem que saibamos nas grandes visões do mundo já elaboradas e estruturadas ao longo da história das ideias. É indispensável compreendê-las para compreender sua lógica, seu alcance e suas implicações. Algumas pessoas passam grande parte da vida antecipando a infelicidade,
preparando-se para a catástrofe, a perda de um emprego, um acidente, uma doença, a morte de uma pessoa próxima, etc. Outras, ao contrário, vivem aparentemente na mais total despreocupação. Elas até consideram que questões desse tipo não têm espaço na existência cotidiana, que provém do gosto pelo mórbido que beira a patologia. Sabem elas que as duas atitudes mergulham suas raízes em visões do mundo cujas circunstâncias já foram exploradas com profundidade extraordinária pelos filósofos da antiguidade grega. A escolha de uma ética antes igualitária que aristocrática, de uma estética antes romântica que clássica, de uma atitude de apego ou desapego às coisas e aos seres em face da morte, a adesão a ideologias políticas autoritárias ou liberais, o amor pela natureza e pelos animais mais do que pelos homens, pelo mundo selvagem mais do que pela civilização. Todas essas opções, muitas outras, foram inicialmente construções metafísicas, antes de se tornarem opiniões oferecidas como mercado ou consumo dos cidadãos. As clivagens, os conflitos, as implicações que surgem desde a origem continuam, quer saibamos ou não, a dirigir nossas reflexões, nossos propósitos, estudá-los em seu melhor nível, captar de fontes profundas, é se oferecer aos meios de ser não apenas mais inteligente, mas também mais livre. Não consigo ver em nome de que deveríamos nos privar disso. Além do que ganha em compreensão, conhecimento de si e dos outros por intermédio das grandes obras da tradição, é preciso saber que elas podem simplesmente se ajudar a viver melhor e mais livremente. Como dizem, cada um a seu modo. Vários pensadores contemporâneos não se filosofa por divertimento, nem mesmo apenas por compreender o mundo e conhecer melhor a si mesmo, mas às vezes para salvar a pele. Há na filosofia elementos para vencermos os medos que paralisam a vida, e é um erro acreditar que a psicologia poderia, nos dias de hoje, substituí-la. Aprender a viver, aprender a não mais temer em vão as diferentes faces da morte, ou simplesmente a superar a banalidade da vida cotidiana, o tédio, o tempo que passa, já era o principal objetivo das escolas da antiguidade grega. A mensagem delas merece ser ouvida, pois, diferentemente do que acontece na história das ciências, as filosofias do passado ainda nos falam. Eis um ponto importante que por si só merece reflexão. Quando uma teoria científica se revela falsa, quando é refutada por outra visivelmente mais verdadeira, cai em desuso e não interessa a mais ninguém, à exceção de alguns eruditos. As grandes respostas filosóficas dadas desde os primórdios à interrogação sobre como se aprender a viver continuam, ao contrário, presentes. Desse modo, desse ponto de vista, seria preferível comparar a história da filosofia com a das artes, e não com a das ciências, assim como as obras de Braque, Kandinsky não são mais belas do que as de Vermeer ou Manet. As reflexões de Kant ou Nietzsche sobre o sentido ou não sentido da vida não são superiores, nem aliás inferiores, às de Epícteto, Epicuro ou Buda. Nelas existem proposições de vida, atitudes em face da existência, que continuam a se dirigir a nós através dos séculos e que nada pode tornar obsoletas. As teorias científicas de Ptolomeu ou Descartes estão radicalmente ultrapassadas e não têm outro interesse senão histórico, ao passo que ainda podemos absorver sabedorias antigas, assim como podemos gostar de um templo grego ou de uma caligrafia chinesa, mesmo vivendo em pleno século XXI. A exemplo do primeiro manual de filosofia escrito na história, o de Epíteto, este pequeno livro trata do seu leitor para você. Trata o seu leitor para você. Porque ele se dirige, em primeiro lugar, a um aluno, ao mesmo tempo ideal e real, que está no limiar da idade adulta, mas pertence ainda, devido a muitos laços, ao mundo da infância, que não se veja nisso nenhuma familiaridade de baixo quilate, mas tão somente uma forma de amizade ou de cumplicidade, às quais só o tratamento íntimo convém.